Boa noite a todos e a todas. Mais uma edição do Traduções, a 7ª edição dessa série de lives, de transmissões ao vivo, que se propõe discutir jornalismos possíveis, mundos possíveis. Boa noite, professor Evandro, que está comigo sempre. Boa noite, Elvis e Gabriel, que estão aí na técnica, fazendo isso ser possível. E boa noite, nossa querida convidada de hoje, Márcia Veiga, professora Márcia Veiga. É um prazer conversar com você sempre, Márcia, você sabe disso. E é um prazer conversar com você aqui nesse lugar. Então, boa noite, seja bem-vinda, Márcia. Boa noite, Lara. Prazer te reencontrar. Sempre bom que a gente pode conversar. Boa noite, Evandro, ao Elvis também e ao Gabriel, né, que estão juntos aqui. E boa noite a todas e a todos. É um prazer estar junto com vocês nessa sequência de programas super instigantes e eu fiquei muito encantada com o convite, muito agradecida. Então, que bom passar essa hora desse dia, desse momento, em tão boa companhia, né? Muito obrigada. Ok. Para lembrar, então, quem está acompanhando essa transmissão ao vivo, né? A gente tem 1 hora no Instagram, a gente está transmitindo pelo Instagram, transmitindo pelo YouTube também, do Observatório de Jornalismos. Então, assim que a gente finalizar o tempo que a gente tem no Instagram, e eu acho que a conversa vai render, a gente continua transmitindo pelo YouTube, e aí eu peço a gentileza que vocês migrem, então, para o YouTube, se o nosso tempo aqui no Instagram terminar, ok? Um outro aviso, a gente pede para que vocês, caso queiram, que enviem perguntas para a gente, né? Porque no final a gente sempre abre esse espaço para a gente conversar sobre as questões que vocês querem desenvolver aí com a professora Márcia e com a gente também. A gente vai estar disponível ao fim para responder algumas questões, ok? Então, dito isso, vamos apresentar a professora Márcia, jornalista, doutora em comunicação e informação, professora colaboradora no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, autora do livro masculino Gênero do Jornalismo, Modos de Produção das Notícias, publicado em 2014. Pessoal, boa noite a todos, boa live, a todos e a todas, boa live. Espero que todos saiam bastante enriquecidos a partir do que a gente for desenvolvendo aqui. Ok. Boa noite, Lara. Obrigado. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Acho que vai ser uma conversa muito legal. Boa noite a todas e a todos que nos ouvem. Gabriel, Elvis e todo o bonde que já está junto com a gente aí. Segue o bonde de mais um Traduções. Márcia, a gente tem sempre começado as nossas conversas falando sobre os interesses de pesquisa, né? Os interesses atuais de pesquisa. E, por coincidência, um pouco antes de começar a live, na nossa pré-live, a gente estava aqui conversando no nosso esquenta sobre os seus interesses, né? Você falou de um movimento de ter olhado para o jornalismo hegemônico no primeiro momento, no mestrado, no doutorado, e agora numa pesquisa de pós-doutorado já está olhando outras iniciativas, outros jornalismos possíveis. Queria que você falasse um pouco para a gente dessa pesquisa que você está desenvolvendo agora. Tá ótimo, obrigada, Evandro. Na verdade, até esse olhar agora ele até segue ainda olhando práticas que subvertem essas práticas dominantes do jornalismo hegemônico, né? Antes de chegar nelas, enfim, toda essa elaboração também observei o quanto a gente já tem uma potência acontecendo de outras formas de jornalismo existentes, né? Que uma coisa que a gente tinha falado também, eu acho um equívoco a gente reduzir o jornalismo a um sinônimo de empresas jornalísticas, né? Eu acho que o jornalismo é muito maior do que isso, dessas práticas, e aí a gente com isso perde a potência de enxergar aquilo que também já existe, que é uma feitura de jornalismo, né? Então são jornalismos possíveis mesmo, né? Então eu teria aqui diferentes
jornalismos que têm sido feitos, né? Como, por exemplo, agora o portal Catarinas, né, em Santa Catarina, enfim, vários, eu não vou citar todos, mas assim, o que eu observo nessas práticas é uma subversão da lógica do jornalismo hegemônico, né, uma ruptura com as lógicas de poder e do tipo de conhecimento que se produz, né. Nessa pesquisa atual, eu ainda busquei trazer profissionais que estivessem também dentro do jornalismo hegemônico, no mainstream, como Eliane Brum, Fabiana Moraes, né, essa querida parceira também de produções, que é minha interlocutora de pesquisa e, ao mesmo tempo, também é uma companheira de produção. Então, entre outras profissionais que estiveram ou estão ainda no jornalismo hegemônico, mas que subvertem essas lógicas por dentro. Por quê? Né, para também poder perceber como é possível fazer um jornalismo que rompa principalmente com essa lógica de poder, que transforma a diferença em desigualdade. Então, essas como Fabiana, como Eliane Brum, por exemplo, que são expoentes, né, que a gente pode perceber, mesmo dentro do próprio jornalismo, conseguem uma prática que ela é mais afeita à alteridade, ela não transforma o diferente em desigual. Então, a ideia de também trazer esses profissionais é também para romper com uma lógica que a gente também escuta muito na universidade. Não, você tem que fazer aquilo, é o que a empresa quer, né? O que acaba, de certa forma, reforçando, né, uma ideia de um fazer jornalístico que é também baseado em estruturas hierárquicas, reproduz valores dominantes, né? Então, também para dizer, olha só, mesmo ali dentro, faça porque é possível, né? Então porque às vezes fica aquele discurso, não posso fazer, ou também em função dessa ideia de que qualquer prática que não seja feita dentro de uma empresa jornalística não é uma prática jornalística, né? Então, se a gente tem toda uma deontologia, tem toda uma ética, e uma ética que, na verdade, acho que não está baseada num conjunto apenas de prescrições, né? Ela demanda uma ação reflexiva sobre a sua prática, né? Que também o próprio modus operandi das empresas não permite, né? Então, eu queria dizer para vocês que tanto dentro do jornalismo hegemônico, né, também recebendo premiação e reconhecimento entre os pares, a gente também tem uma ação de resistência, né? E sem falar na multiplicidade de projetos e de coletivos, de jornalismos que são feitos, que também vão demonstrar, um pouco depois acho que a gente pode conversar um pouco onde seriam essas marcas, né, de subversão, né, e que demonstram, então, nessa subversão, uma ação que potencializa, né, jornalismos possíveis para um mundo que dá essa potência revolucionária que o Adelmo Genro Filho sempre viu, né, no jornalismo, né. Sim, e é interessante a gente fazer esse movimento do que você está buscando hoje, né, para onde o seu olhar está voltado, para chegar lá no momento em que você fez a sua dissertação de mestrado, né? Então a gente vai fazer esse retorno agora, né? Uhum. Você só conseguiu observar práticas dissonantes, né? Quer dizer, tá nessa vibe agora, porque você identificou que o jornalismo ele reproduz um sistema de valores em que tudo que é masculino, né, é melhor valorizado, mais apropriado para chegar ao poder ou para ter prestígio, né? Uhum. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Então, como que na prática isso se manifesta, né, no modo de produção das notícias mesmo? Como que essa reprodução se manifesta especificamente no modo de produção das notícias? Massa. Então, vou rapidamente tentar contextualizar, né, porque, bom, primeiro dizer de como foi essa experiência, né, de mestrado, né, como é que ela foi feita. Então, assim, foi um estudo de inspiração etnográfica, né, eu permaneci ao longo de 3 meses dentro de uma empresa, dentro da redação de telejornalismo de uma grande empresa jornalística e acompanhando as rotinas produtivas, né.
E eu tinha uma pergunta, enfim, que era quais eram as concepções de gênero dos jornalistas, né, em que medida elas perpassavam o processo de produção das notícias, se elas eram mais potentes para reproduzir, ressignificar ou transformar, né, sistemas de valores, né. Então, essa pesquisa de campo então, foi feita nesses 3 meses no ano de 2009, né. Então, ali, em contato com os profissionais, eu comecei a perceber uma coisa que foi bem importante, porque a gente também tem uma tradição, né, de sempre pensar as relações de poder, ou falar sobre o poder, muito voltado ou para o poder da empresa, a desigualdade como sempre uma desigualdade muito marcada pela classe, né? Então, a gente consegue compreender as desigualdades sociais de um país no qual a gente vive nas suas diferentes intersecções, né? Então, outra coisa que eu acho que é interessante trazer aqui é porque quando a gente fala sobre gênero, né, a gente tem uma tradição, enfim, nos estudos de gênero que já se desenvolvem pelo menos desde a década de 70, final da década de 60 no Brasil, e que tem diferentes correntes teóricas, diferentes formas desse conceito operar por diferentes perspectivas, né? Então, a mais comum é a gente pensar, quando a gente fala sobre gênero, como se fosse relativo a mulheres ou a homens e a mulheres, né? Falando especificamente de sujeitos, né? E também tem outras perspectivas com as quais eu trabalho, né? Que tem a ver com a perspectiva dentro dos estudos pós-estruturalistas decoloniais, né? Que vai pensar o gênero como uma categoria de pensamento, como uma categoria epistemológica, né, que ela é perpassada pelo conceito de poder, né, e uma ideia de poder que seria Foucaultiana, né. Então, ao olhar para o jornalismo, né, ele é, para mim, percebido como uma forma de produzir conhecimento social, né. Então, o gênero serve como essa lente, né, e o gênero interseccionado com outros marcadores sociais. Então, não é possível, assim como observar apenas as dimensões de relações de poder de classe, não levar em consideração raça, gênero, sexualidade, geração e outros marcadores, né, de territórios, enfim. Então, eu vou para dentro então, nesse conceito de gênero, a gente tenta perceber que há uma normativa social, né, que as nossas convenções de gênero hegemônicas, elas estabelecem, né, como associado ao masculino, e aí aos homens, mas não estritamente aos homens, né, porque a gente vai ver que isso também está nas notícias, e aí é uma lente que ajuda a gente a perceber as relações de poder de uma forma mais complexa, e que transcende também os sujeitos, a gente compreende os sujeitos, mas também transcende, né? Então, e era um pouco isso que a Lara estava falando. Bom, nas nossas convenções de gênero, tudo aquilo que é associado ao masculino, e a gente observa isso pela linguagem, por isso a perspectiva pós-estruturalista nos ajuda a entender, né? Tudo aquilo que a gente nomeia, a gente classifica, né? Valora, né? Então, é a ideia de força, de competitividade, a ideia do furo, né? Perseguir o furo não pode ser uma coisa mais masculina, né? Então, e ao contrário, né? A colaboração, a horizontalidade, né? A ideia de um cuidado, né? Essas dimensões que historicamente são associadas ao feminino, na nossa cultura, elas são menos valorizadas, né? Então, a gente tem um pensamento que é dicotômico, que é binário, né? Então, é isto ou é aquilo. Então, pensando assim, esse padrão hegemônico, ele é um padrão, então, que não só coloca os homens, mas, sobretudo, aqueles homens, né, que vão ter os atributos do masculino, né, porque se não tiverem também não vão ter tanto valor, então é o masculino, são as pessoas brancas, heterossexuais, então há uma hierarquia de valores, né, que está sendo pensada nessas relações masculinistas, né. Então, eu observo, então, que na redação nessa redação que eu estava observando, esses valores dominantes, ou seja, as nossas concepções não apenas de gênero, mas de raça, de classe, de sexualidade, essas que são os conhecimentos do senso comum, né, e que não são produzidos em qualquer lugar, são produzidos por lugares de poder e de saber, né, elas faziam parte da bagagem de conhecimentos dos jornalistas, né, e elas estavam absolutamente inconscientes, né, e eu fui percebendo isso, né, nessa permanência em todos os processos de escolhas que eram feitos, nas relações de poder e no tipo de saber que eles acionavam, que essa bagagem de conhecimentos do sujeito
que também é negado pelo paradigma não só da ciência, mas pelo paradigma do jornalismo dominante, né? Que é uma dimensão da subjetividade, ou seja, do plano de valores, que se nega que exista, mas que atravessa a produção de notícias, né? Então, o que eu percebi? A hierarquia das notícias, ela observava a mesma lógica. Então, quais eram as principais notícias, né? As chamadas hard news. O que é hard, né? São notícias duras, fortes, né? Mas qual é o campo das hard news, né? O campo das hard news são as notícias de política, de polícia, de economia. Campos historicamente ocupados não apenas por homens, mas que têm todos esses valores, esses atributos masculinos, né? Então, na hierarquia das notícias, as notícias de hard news eram as mais valoradas. Mas aí eu percebi também que para fazer notícia de hard news, geralmente se pensava num homem, né, nas reuniões de pauta. Bom, era uma pauta de hard news, quem vai fazer essa matéria, né? Então, era um homem. Mas aí eu percebi numa reunião de pauta que não eram quaisquer homens, né? Eles tinham que ser reconhecidos pelos seus pares como fortes, como bravos, como ativos, como, né? Então, assim, tinha nessa empresa um jornalista investigativo, né? Então, ele gozava muito do poder e do prestígio. Ele além de ser um homem branco, ele tinha o carro próprio, ele não precisava, ele que criava as próprias pautas, ele não precisava de ficar esperando como os outros se ia ter microfone, se ia ter câmera, ele tinha o próprio carro, ele tinha uma total independência, né? Então, eu fui observando que não bastava, então, ser homens, né, tinham que ser homens com determinados atributos, mulheres que ocasionalmente pudessem ser reconhecidas, né, como mulheres fortes, duras, né, também poderiam chegar a essa condição de galgar. E aí também eu fui numa outra dimensão observando as relações de poder entre eles, né? Então, havia a condição... eu peguei ainda uma situação em que o editor-chefe do programa estava de licença e a chefia estava sendo revezada entre dois jornalistas, era uma mulher e um homem. Sempre que o homem estava no comando do programa, as práticas dele eram sempre... Ele era aquela noção de autoridade autoritária, né, que é o que a gente confunde muito, né? Então ele sempre não tinha escuta, ele mandava, ele batia na mesa, né? Quando ela estava na chefia, ela tinha uma prática mais colaborativa, de escuta dos colegas, de sugestões de pauta, de escutar todo mundo, mas ela percebia um enorme sofrimento, porque as pessoas até ficavam muito mais à vontade, pois eram mais criativas quando ela estava, elas se sentiam menos, mas eles não a reconheciam como uma autoridade, como um poder, porque ela não tinha esses atributos. E aí, um outro elemento também que foi perceptível é que essas questões que estão todas por aí, essa bagagem de conhecimentos que nunca foi problematizada na formação, e não seria também na empresa, né? Ela interferia em todo o processo, por todas. E é interessante que fosse uma televisão, porque a gente vê que são produções que são feitas por várias mãos, né? Então eu conseguia ver esses valores circulando, esses valores dominantes, né? As concepções de gênero, de raça, de classe, como conhecimentos absolutamente introjetados e inconscientes e que iam definindo a pauta que ia ser feita, a forma como ela ia ser feita, quem seria chamado, né? Então, eu diria que o jornalismo ele é masculino porque a gente ainda tem uma ideia da forma de poder que é masculinista, né, de forma predominante, né? Ele não é o jornalismo hegemônico, ele não é uma ilha fora da sociedade da qual ele é parte, e foi importante estar lá e perceber como isso funciona, né? E essa dimensão do sujeito que é relegada a uma não existência, né? Nessa ideia de objetividade jornalística, né? E que é super importante para tu compreender, e também para romper com aquelas ideias de que a empresa ela tem ela é maniqueísta, né? Não, ela também é feita, ela não é uma entidade abstrata, ela é feita por pessoas, e não é por acaso que os valores dominantes dos donos das empresas são aqueles que mais circulam e que também fazem parte dos modos como nós somos socializados. Isso não é diferente com os profissionais de jornalismo, né? Então, eu vou ser chata e prolixa aqui, vocês vão me cortando, tá? Márcia, enquanto você conta essa história, eu fiquei pensando muito, assim, algo que eu já tinha... Porque, na verdade, quando eu tive contato com
com o que você propõe como reflexão, as suas reflexões responderam uma questão que eu já trazia há algum tempo, que eu nunca tinha encontrado eco nisso, né? Eu trabalhei como repórter de televisão e eu percebia, né, num outro tempo, hoje já é diferente, mas eu percebia num outro tempo como... primeiro eu comecei a perceber isso apenas com a prosódia, né? Como a prosódia das minhas colegas, das mulheres jornalistas, né? Aquelas que eram reconhecidas como mais talentosas, como mais preparadas, era uma prosódia masculina, né? Eram mulheres que no dia a dia tinham um trato feminino, por assim dizer, atributos femininos. Mas na frente das câmeras, na gravação do off, né, do texto em off, elas tinham uma prosódia, um jeito de falar absolutamente masculino, né? E não era à toa, era um treinamento, né? Enfim, não surgiu do nada isso, né? Era um modelo a ser seguido. E aí depois eu fui percebendo que não era só na voz, que os atributos mesmo os trejeitos, o approach, né? Isso tudo estava ali. Então, assim, eu tenho uma outra pergunta para você, mas não era essa. Eu inventei essa agora, a partir da sua fala, porque eu achei um momento muito interessante para te perguntar se você percebeu isso na sua observação. Sim. Porque, assim, aos poucos eu fui percebendo, e como isso é da cultura, né? Bom, assim, a gente... É importante também que a gente saiba que a gente, ao nascer num país, né, que se funda como Estado-nação, nas bases da ideologia do machismo, do racismo, do classismo, a gente tem uma colonização do pensamento, das práticas, né? Então, assim, é importante que a gente saiba que somos socializados em diferentes espaços, inclusive na mídia, né, com esses valores dominantes, né? Então, a gente mesmo que não, enfim, a gente não é chamado a tomar consciência disso. Então, tu acaba reproduzindo inconscientemente essas ações, porque tu entende que, por exemplo, a lógica do poder, né, o poder dominante, ele é masculinista, ele é militarista, ele entra, como é que ele vai se constituindo, como é que ele forja esse capitalismo, né, porque ele não, de novo, o capitalismo não pode ser pensado como algo meramente econômico, né, ele precisa ser pensado também nas suas diferentes dimensões, né. Então, como uma mulher, as mulheres, elas são invitadas a terem comportamentos e atributos e ações que sejam masculinistas, né? Porque o poder é masculino. Para chegar ao poder, tu precisa reunir atributos que sejam reconhecidos como válidos, né? Então, a questão é que quando tu é uma mulher, por exemplo, né, vou dar um exemplo da presidenta Dilma, né, muitas vezes quando ela era elogiada, ela era dita como assim, ela é uma mulher dura, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher técnica, né, ela não é emotiva, ela é uma mulher de razão, né, mas em compensação, quando não é para elogiá-la, né, ela é histérica, então quer dizer, a gente vai buscar, então quer dizer, vai ter essa movimentação, mas é exigido. Nesse próprio programa, essa editora, ela acabou saindo, ela ela estava ali quebrando um galho e aquilo foi ficando muito desconfortável para ela. E aí entrou uma outra mulher nessa chefia, no revezamento, né? E essa mulher já entrou dizendo: eu não mostro os dentes, eu tenho um chicote. Que também a gente vai observando quanto o nosso racismo, ele também está aí manifestado, né? Então eu não mostro os dentes, eu uso um chicote, e ela tinha uma postura absolutamente dura, né, autoritária, de mando mesmo, que tem a ver com esses atributos. Então e uns anos depois eu fui observando quem permanece, quem não permanece, e de fato as pessoas que tinham aqueles atributos, elas foram galgando, foram chegando a lugares de poder, foram tendo seus programas, foram permanecendo, o apresentador do programa permaneceu, a apresentadora depois saiu, os dois tinham, na época, 10 anos de casa, tinham a mesma função, eram apresentadores, mas aí um tempo depois eu soube que ela saiu. Por que ela saiu? Aí, dito pela boca dele mesmo, né, porque ela estava gorda. Né? Então, quer dizer, esses elementos, eles vão sim, vão sim participando da forma como as pessoas vão sendo valoradas, né? Como o profissionalismo, ele também está crivado de concepções, de valores sociais e culturais, né? Que vão graduando, classificando, hierarquizando, permitindo que uns
acessem, né, lugares de poder e outros não, né? E aí, em relação à raça, por exemplo, a gente pode ver quantos jornalistas negros a gente teve em destaque, né? E nesse próprio programa, o único jornalista negro que tinha sempre teria que cobrir pautas da periferia, né? Então, a gente vai vendo... e é interessante porque o que eu enxergo ali dentro é um micro-universo que reproduz a lógica do macro social, né? Ou seja, as hierarquias todas, de todos os marcadores sociais, elas se reproduzem nas relações de poder e na forma que se conhece e que se dá a conhecer pelo jornalismo hegemônico, né? Então, enfim, eu acho que é uma... E sempre que eu falo sobre isso, que tem repórteres também, eu pergunto, isso é familiar para você? Sim. Em especial as mulheres dizem sim, né? Então, eu acho que é uma questão mesmo... O interessante é isso, é a gente observar, né? Porque isso... E eu coloco pseudônimos, né? Porque não são os sujeitos, o indivíduo, né? É o que da cultura os perpassa, não é o fulano ou o beltrano, né? É o que da cultura os perpassa. E não há nenhum espaço de reflexão ou de proposição de reflexão sobre essas normativas de poder, não há um espaço de reflexão sobre como é que a gente desconstrói, né? Porque a própria negação da existência da subjetividade atuando no processo de cognição da realidade, né, dos processos todos de relações, ele impede que tu coloque essa subjetividade em suspeição, né? Para poder conhecer o outro, né? Aí tu já parte sempre de uma relação hierárquica, né? Que é muito complicada. E só para, enfim, deixar isso, a gente historicamente olha para as redações de jornalismo de empresas hegemônicas, elas não têm uma diversidade de sujeitos. Elas basicamente foram formadas por pessoas brancas, heterossexuais, de classe média ou alta, né? Então, assim, como partir de outras visões, né? Se nem da experiência própria, nem da reflexão proposta, isso é rompido ou feito de uma outra maneira, né? Então, acaba reproduzindo, né? Me parece, Márcia, que o método etnográfico ele é muito adequado, né, para captar essas nuances. E você tem uma história com esse método aí, e nesse sentido a gente também tem muita coisa parecida, que aqui nas pesquisas que Lara e eu fazemos, a etnografia acaba sendo método preferencial, né? Isso tem uma relação com a cartografia de controvérsias, que a gente trabalha muito com ela. O professor André Lemos já esteve aqui também no Traduções falando sobre isso, conversamos com ele sobre isso, né? E aí, assim, a partir disso, depois desse delicioso desvio de rota, eu quero trazer de volta para a pesquisa, pedindo você para refletir junto com a gente sobre as contribuições da etnografia, do método etnográfico, e por que não dizer da antropologia, para pensar o jornalismo, né? Sem querer separar pensamento de prática, né? Mas nesses dois sentidos, para pensar para o campo de pesquisa, mas ao mesmo tempo como inspiração para fazer outros jornalismos, né? Para experimentar outros possíveis. Eu acho que o método etnográfico, né, ele é um método que vem por excelência da antropologia, que é a ciência da alteridade, né? Então é um ponto importante, né? Então o encontro com o outro, né? Ele é o principal objetivo e também o maior desafio, né? Me parece que é uma questão. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que é um método que efetivamente rompe com a noção cientificista, moderna, positivista, masculinista, racista, que é o paradigma moderno, né? E que não só influencia o modo de produção da ciência, como também, no meu entendimento, é onde o jornalismo se ancora, né, como uma forma de produzir saberes com um valor de verdade. Então, quando tu vais para campo, não há como tu negar, primeiro, as subjetividades em diálogo, né, em estranhamentos e em tentativas de compreensão. Então, eu acho também um método muito potente, porque tu estás ali, pelo menos no caso quando eu estive ali, ou no doutorado, eu fiz meu trabalho de campo em 2 universidades federais e permaneci 2 meses
em cada uma delas, em 2 regiões do país. Então, tu também está ali, tu também está produzindo conhecimento porque tu também está sujeito a relações de poder, né? Por exemplo, na redação ali do programa de TV, eu tive 2 apelidos, né? Dói Code, olha os apelidos, e Super Nani, né? Porque Dói Code. Na época, o menino do programa, que era o mais jovem ali e tal, ele estava muito incomodado porque isso, assim, foi uma pesquisa que eu disse, olha, eu estou aqui fazendo isso, eu quero compreender isso, eu tinha meu caderninho, então eu anotava tudo, né, tudo. Então aquele incômodo de ter alguém, primeiro, observando, anotando, né, e não sabia, ele chegou uma vez a pegar meu caderninho, né, então um dia ele gritou, assim, na redação, cuidado com ela, que ela dói code, né, então olha o que o que representa. Então tu passa por situações também de relações de poder, né, porque tu tá com teu corpo ali também. Então, assim, tu tem sensações, e essas sensações também vão te ajudar a pensar sobre... eu fui entender, por exemplo, a primeira entrevista que eu fiz para definir, eu conversei com 3 editores-chefes de 3 programas para definir onde é que eu ia fazer a pesquisa, né? Então, com um deles, ele passou o tempo todo me dizendo assim, ele me interrogava, né? Aí ele dizia, eu falava, olha, eu queria compreender as concepções de gênero, tá? Assim, tá, mas assim, eu queria entender assim, tu quer assim, eu quero ver como o jornalismo manipula, não sei. Eu falei, não, eu não tenho essa ideia, né? Então, o tempo todo ele me inquiria. Com as outras 2 editoras, que eram chefes dos outros 2 programas, que falaram comigo naquele momento, elas tiveram uma relação absolutamente horizontal, né? Enfim, foram falando sobre o programa, não ficaram me inquirindo, né? E quando eu estava com ele, eu suava, eu passava mal, eu estava me recuperando de uma gripe, eu estava péssima, e quanto mais ele me apertava, então, quer dizer, eu fui sentindo que havia ali uma relação de poder, né? Aí, outra vez também, esse menino que era o mais jovem ali da redação, do programa, um dia ele disse assim, vem cá, porque todo mundo mandava nele, né? Então, ele era o último da hierarquia do programa. Mas aí surgi eu. Então, ele achou que eu era o elemento que ele poderia mandar. Ele disse, senta aqui que eu quero te dar um feedback. Tu não ficou aqui hoje fazendo as anotações, tu ficou lá no café, então, quer dizer, ele mandava em mim, nos boys e no pessoal da técnica, que por acaso tinha que trazer algumas coisas, né? Então, assim, é interessante porque tu vai também vivendo essas experiências, né? E eu acho que, assim, ele é um método que tu produz conhecimento. Para mim, assim, essa experiência de estar lá, de tu tentar compreender realmente o outro, a partir dos valores do outro, tu experimentar, porque a gente tem uma questão que a gente costuma achar que a diferença é um problema, né? Não, a diferença não é um problema. O problema é como a gente valora distintamente, hierarquiza, classifica essas diferenças, né? O fato, por exemplo, de se nascer com pênis ou vagina é apenas uma diferença, mas tudo que se atribui a essas marcas físicas, né? Assim como ser negro ou branco. Então, tu ir para um espaço, então a questão do método também tem a ver com as suas perguntas. Eu não teria como compreender isso se eu não estivesse ali dentro, acompanhando, dialogando, indo para tomar café, almoçando, enfim, foi uma permanência longa, né? E que tu, enfim, enfrenta dilemas éticos também. Então, eu acho que, assim, eu penso também muito no método etnográfico em algumas dimensões para tu pensar a prática jornalística também. Eu acho que ele é uma boa forma, né, de como é que tu descreve, porque a gente tem uma dificuldade enorme de descrição. A gente geralmente já parte para juízo de valor, né, o nosso recorte. Então, por ser esse método que vai também te convidar a tentar compreender o outro pelos valores do outro e não pelos teus, te coloca numa relação de horizontalidade e realmente de escuta e de aprendizagem, que não é tu partindo com uma pauta pronta, já sabendo o que tu queres saber, o que tu vai encontrar, cheio de verdades, e colocando com isso aquele que é diferente de ti, que tem verdades diferentes de ti, experiências diferentes de ti, como alguém menor, que é o que acaba acontecendo. Então, talvez esse exercício de alteridade, que é um treino também dos antropólogos e antropólogas, ele pode servir também como uma forma de contribuir para que a gente possa fazer um jornalismo também mais afeito à diferença, né?
Então, eu acho que tem coisas do método que, para mim, foram muito inspiradoras. Pessoalmente, aprendi muito com essas experiências, né? E acho que ele traz... porque é isso, assim, acho que a gente tem que pensar também como... com as diferentes saberes que são importantes, né? E métodos que nos ajudam a tirar o jornalismo desse tecnicismo ou desse modo de como se fosse uma empresa com um bando de operários técnicos que não pensam, né? A gente fez isso com os profissionais também, né? Então, ali tu tem também, no uso do método, uma melhor forma, me parece, que de compreensão das práticas, né? Das práticas sociais, das práticas, enfim... E eu nunca experimentei fazer uma etnografia mediada, né? Mas, assim, essa coisa de estar com o corpo lá foi, para mim, bastante importante, né? Márcia, esse ponto que você aborda a respeito da etnografia, né, de que o grande trunfo da etnografia é que ela possibilita, né, potencializa a compreensão do outro, né? Potencializa, porque a gente pode fazer uma etnografia que, enfim, não chega nem próximo disso, né? Que a gente fica querendo ver no outro o espelho da gente. Aí não é etnografia, a gente não consegue encontrar, né? Sim. O outro, a gente encontra a gente no outro. Sim. Enfim. E aí tem um perigo nisso, mas é um perigo que um perigo que é desejável a gente correr, que é de tanto a gente tentar compreender o outro, a gente virar o outro, né? A gente virar onça. A gente usa sempre esse exemplo porque a gente trabalha com cosmologia ameríndia, conhecimento dos povos indígenas, para entender esse movimento de tradução de mundos que o jornalismo, os jornalismos e os jornalistas e as jornalistas fazem, né? Sim. Então tem esse perigo de virar onça, e é bom que a gente vire onça, mas a gente precisa voltar para contar, né? O que aconteceu, Sim. né? O que a gente descobriu ali do ponto de vista do outro, para a gente poder dialogar e compartilhar com a nossa aldeia, que no nosso caso, dos jornalistas e, enfim, das jornalistas é o público, né? Uhum. Então, esse trabalho de tradução é bem interessante e esse risco é desejável. E eu lembro que, quando eu fiz uma pesquisa de campo do doutorado, eu e a Wanda, a gente fez uma parte da pesquisa do doutorado no campo compartilhado. A gente fez lá no Rio de Janeiro, ao longo das manifestações ali, de que começaram em junho de 2013 e aí seguiu aí, né? Para o bem e para o mal. De alguma Sim. forma, onde estamos hoje foi semeado naquele momento, mas muitas coisas boas brotaram dali também. Eu tenho uma perspectiva também positiva de junho de 2013. E a gente fez esse trabalho para entender que jornalismos estavam brotando naquele momento, né? Das manifestações. Porque uma série de técnicas, uma série de narrativas, uma série de práticas estavam brotando naquele momento, tanto em relação ao jornalismo hegemônico, quanto em relação ao jornalismo ativista ou ao mediativismo, né? Uhum. E eu acompanhei especificamente a mídia ninja naquele momento, e eu lembro que na minha qualificação de doutorado, na qualificação, né, que a gente faz a qualificação antes, para quem não entende esses processos, assim, um tempo antes, na metade do doutorado, são 4 anos, a gente tem a qualificação, que aí a gente é avaliado por uma banca, né, e aí eu lembro que uma das pessoas, acho que foi a Ilana, né, Evandro? Acho que foi a Ilana, falou assim, cara, você virou ninja, você não pode virar ninja, você precisa voltar para contar o que aconteceu. Uhum. E isso foi um insight para mim, né? E durante muito tempo eu fiquei me cobrando porque eu tinha virado ninja e aquilo era uma coisa ruim, eu não podia, né? Eu tinha que manter um distanciamento. E só depois eu fui entender, né, que foi importante eu ter virado ninja, ou é importante que a gente vire onça, que a gente vire o outro em algum momento, né? Sim. Mas é importante a gente voltar para contar, que é um movimento que os xamãs fazem muito bem dentro de uma cosmologia ameríndia, né? De acessar a perspectiva do outro e depois voltar para contar. Eu estou falando tudo isso também para dizer
da importância da gente acessar outras cosmologias, outros cosmovisões, outros paradigmas não hegemônicos, mesmo dentro da nossa cosmovisão ocidental, humanista, né? Mas a gente acessar outros paradigmas para a gente tentar entender esses jornalismos que surgem, que se manifestam na contemporaneidade, né? Até para a gente conseguir observar essas práticas dissonantes que a gente estava falando lá no início, que surgem, né? Para a gente propor práticas dissonantes também, né? Sim. E aí, eu queria entender como que você faz esse movimento, ou seja, eu sei que você está preocupada em descolonizar o jornalismo, em buscar maneiras de sair desse lugar, né, de reprodução de um sistema de valores hierarquizados, né? E me parece que você lança mão bastante na sua pesquisa dos estudos decoloniais, dos estudos feministas, né? E tem uma perspectiva também que você lança a mão, que é a ideia de objetividade da Donna Haraway, né? Não é isso? Isso. Que ela tem uma ideia de objetividade assim muito muito interessante, que sai desse lugar também, objetividade e subjetividade, dessa dicotomia, que é uma dicotomia que super dialoga com a dicotomia que a gente instaura entre o masculino e o feminino, né? Porque o feminino é o lugar da subjetividade, o masculino é o lugar da razão, né? O feminino é o lugar da emoção, o masculino é o lugar da razão. Eu falei pra caramba, porque eu adoro conversar com você e conversar com vocês. Me desculpa por essa falação, mas quero ouvir de você, assim, você tem bebido de que fonte para poder pensar práticas dissonantes, identificar práticas dissonantes e propor práticas dissonantes? Massa. Olha, eu até deixei aqui Donna Haraway, porque eu acho que Donna Haraway, ela merece, se vocês me derem licença, depois eu vou ler esse conceito de objetividade feminista da Donna Haraway, que eu acho que é muito legal e ajuda a gente a pensar em outras, porque a gente, quando fala em objetividade, e isso também tem a ver com a forma como o nosso pensamento foi colonizado, né? Então, assim, a gente acessou historicamente, em função também do processo colonizador, basicamente aquilo que foi produzido no norte, né? Nos países do hemisfério norte, né? Então, a gente também tem, junto com o surgimento ali do capitalismo, a criação do paradigma moderno, que funcionou muito bem por algum tempo, né? Ele fez os avanços necessários, né, da ciência, ou seja, a gente tem ali, eu digo, o surgimento do capitalismo pensando ele desde a colonização, né? Eu acho que ele vem ali, ele não é algo, surge junto com o processo colonizador. Então, junto com isso, a nossa leitura, esse paradigma eu também considero ele muito limitante, no sentido de que ele é binário, né? Ele vai fazer essa ideia do cientificismo, por exemplo, como uma razão que, se tu adotar determinadas técnicas e métodos, tu vai alcançar uma verdade que se desvela. E isso não significa, porque isso é uma discussão importante, isso não significa que os fatos objetivos não existam, né? A questão é que todas as pesquisas e também o jornalismo, sempre que tu faz uma pergunta, e isso mesmo na própria ciência exata, né? Os números são exatos, mas a pergunta que tu faz de pesquisa, ela vem de um determinado lugar, ela vai escolher determinados autores e autoras, e assim a gente vai construindo um pensamento que também passa por um sentido cognitivo, que tem a ver com uma dimensão das nossas visões de mundo. Né? Eu sempre digo, bom, a homossexualidade, tem algumas correntes do pensamento que vão dizer que é doença, né? E outras que vão dizer que é parte da sexualidade humana, né? Então, toda a ideia que, enfim, basa o jornalismo com essa noção de objetividade, que é uma noção de objetividade também positivista, né? Que tem a ideia de uma pseudo-neutralidade, a possibilidade de ser neutro, a possibilidade de ser imparcial. Isso acabou construindo uma racionalidade que também veio permeada de formas de conhecer e de hierarquias que acabaram nos limitando, né? Então, ela prescinde da subjetividade, isso é um ponto, né? Então,
o que é decolonizar o pensamento, né? Como é que eu tenho trabalhado com isso? Ao trabalhar com perspectiva feminista, né, é uma coisa muito interessante, assim, já vem gente pesquisando, inclusive na comunicação, gênero, e ainda que a maior parte dos estudos tenham sido relacionados a mulheres, né, nos estudos de gênero na comunicação, mas a gente, ainda assim, quando eu comecei minha pesquisa, ainda causou um certo estranhamento, né, porque isso não parecia ser algo científico, né? E a ideia de tu trazer o gênero como um objeto empírico ou como algo que vai falar. Então, não tem essa dimensão de pensar como isso também está na forma como a gente conhece. Então, quando eu vou acionar a teoria feminista decolonial, quando eu vou e os estudos decoloniais, né, pós-coloniais inicialmente, que foram na minha trajetória, né, de ir galgando, porque tem outro problema aí, né? Tu não tens essa formação. Eu nunca recebi uma formação sobre gênero, sobre feminismo, sobre raça, né? E todas essas questões elas não podem ser pensadas separadas. Então a gente tem uma boa isso também eu fui pensar um pouco mais também quando eu vou fazer pesquisa de doutorado, entender o campo, quem são os autores predominantes no campo, de que lugar eles vêm, que perspectiva, o predomínio da perspectiva funcionalista. Então todas essas formas de pensar e inclusive a própria colonização das práticas pedagógicas. Então, assim, se a gente for pensar que os jesuítas trouxeram para o Brasil o ensino tradicional, até hoje a gente tem uma predominância do ensino tradicional. E o que é decolonizar o pensamento? É efetivamente trazer Paulo Freire, não para uma disputa política de Paulo Freire é nosso, efetivamente onde está o Paulo Freire? Na nossa formação, por exemplo, como professoras e professores universitários, né? Na hierarquia da instituição, a formação, nós somos muito, a nossa formação toda basicamente para pesquisa, né? Mas a docência, por exemplo, que seria aquele campo também mais feminino, ela também não recebe um investimento. Mas isso é necessário para que tu possa romper, por exemplo, com um tipo de ensino que também é hierárquico, que parte do pressuposto daquele que teu aluno não sabe nada, que tu sabe tudo, que reproduz essas lógicas e que acaba não te permitindo também acessar outros autores e autoras. O pensamento, a gente não tem um predomínio, ou pelo menos assim, tal e qual, né? Com poucas mulheres. Quantas mulheres negras nós temos na nossa... Agora a gente está discutindo aí, resgatando Lélia Gonzalez, que sempre esteve aqui, Sueli Carneiro, ou seja, nós tivemos muitas mulheres negras produzindo conhecimentos. A própria cosmovisão indígena. A gente não sabe que existem outras formas de conhecer o mundo, né? A gente não valorizou, a gente botou um determinado tipo de saber produzido de uma determinada forma, né? Como o único saber válido com critério de validade de verdade. Né? A gente não conseguiu fazer esse processo e que ele ajudaria, por exemplo, o que é descolonizar o pensamento? Eu me perceber, quando eu nasço numa sociedade racista e machista, que eu não posso não ser isso no momento em que minha socialização primária e secundária ela é basicamente essa. É em casa, é na igreja, né? É na própria mídia. Então, ou seja, para que isso seja rompido, eu preciso fazer uma ruptura que é epistemológica, ou seja, da forma como eu conheço. Né? A gente tem um pensamento binário até hoje, ou se é homem ou se é mulher, ou se é gay ou se é hétero. Aí se colocar bissexualidade, ou se colocar uma transgeneridade, né? Ou uma pessoa trans, bissexual ou homossexual, isso dá um nó. Porque isso de fato interfere na nossa inteligibilidade, nossa condição de inteligibilidade dos sujeitos. E as nossas lentes estão, sim, permeadas pelo racismo e pelo machismo, pelo heterossexismo estrutural. Então, assim, isso não se rompe sem tu ter uma condição. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Esse ano, faz 20 anos que eu estudo gênero. Como eu comecei a estudar gênero, né? Eu fui trabalhar como assessora de imprensa numa ONG feminista, chamada Temis, que até hoje existe, tem 27 anos. Eu fiquei 7 anos lá dentro trabalhando. Ali naquele momento é que eu fui entender, como elas diziam, que as desigualdades sociais no Brasil elas eram baseadas num tripé, né, de gênero, raça e classe, fundamentalmente, né? Depois eu fui vendo as outras dimensões, outros marcadores. E ali a gente estudava, né? Então, assim, eu convivi com antropólogas, advogadas, historiadoras, enfim, tinha uma ali foi ali que eu fui acessando esse conhecimento que não é, até hoje, curricular, né? Então, quando a gente percebe que esse conhecimento não é curricular, que quando eu recebo alguns artigos, por exemplo, para dar parecer, e alguém quer dizer que vai fazer uma análise de gênero e simplesmente não traz nenhuma autora a respeito do tema,
se eu concordo que esse artigo entre, eu vou estar novamente excluindo essa produção de conhecimento que foi feita, que historicamente vem sendo feita. Então, eu acho que esses processos todos excluíram, sim, todas as formas de saberes que não eram o saber hegemônico, baseado em determinados critérios constituídos pela noção moderna e positivista que ainda predomina no cientificismo, né? Então, acho que a gente precisa investir em prática pedagógica para descolonizar, porque não é assim, né? A gente pode ler muitas coisas sobre... Eu vejo uma gurizada super interessada, porque é isso, assim, depois que eu fiz a pesquisa, 2013, 2015, deu aquela quarta onda que veio, né? E a gente não vai segurar mais mesmo. E é muito interessante porque ela surge também em rede, numa ação horizontal, ela vem com uma dinâmica, né, que não tem mais como segurar. É uma circulação de conhecimento que vai chegando. Então tem aí uma galera que começa a produzir mais a respeito, quer pensar. Só que daí a gente também não sabe o que tem... Esse não pode ser um conhecimento que tu simplesmente diga assim, não, põe aí, como é muito comum, né? Vamos falar sobre gênero, então vamos trazer o Bourdieu. Caraca! Onde é que está a produção das mulheres, né? Onde é que está a produção das mulheres negras? Onde é que isso está? Né? Por que, de novo, gente? Então, por que a gente... Porque esse é mais científico. Então, eu também ouvi muito do quanto não seria científico trabalhar com gênero, com raça, quanto isso não era algo, não é um saber. Então, descolonizar é, de fato, entrar com esses conhecimentos, descolonizar a nossa prática, fazer nossas rupturas epistemológicas e nos dá uma condição de que, sim, somos racistas, somos machistas, e para deixar de sermos, precisamos primeiro assumir isso, né, que é a condição estruturante que nos assujeita, né? E para que isso deixe de ser feito, a gente precisa acessar outras formas de conhecer, a gente precisa de uma reflexividade sobre a nossa prática, né? Então, isso está muito naturalizado. Não tem coisa mais naturalizada do que ser homem ou mulher, por exemplo. Todo mundo sabe falar sobre isso. Não. Enfim. Eu queria, sem querer fazer um mansrupting, né? Mas como você falou que a gente pode ter... Por favor, faça. Que fique claro. É porque nós temos menos de 5 minutos no Instagram. Então, para quem está assistindo a gente pelo Instagram, já pode ir lá na nossa bio, tem o link do canal do YouTube, já pode entrar lá e continuar acompanhando pelo YouTube o restante da nossa conversa. Aproveita e se inscreve lá também para continuar recebendo nossos vídeos, né? Tô bem blogueirinho hoje, né, Lara? Muito, tô adorando isso. Que bom que você faz essa parte. Bem, depois do meu mansrupting, eu quero saber se você quer continuar essa conversa, Márcia. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu quero saber se você terminou a sua resposta anterior. Sim, terminei, sim. Ótimo, então melhor ainda, não fiz o mansrupting. É o seguinte, a gente vai continuar um pouco nessa chave do gênero, mas eu vou dar uma misturada aqui agora na coisa toda. A gente vem conversando, trazendo o elemento pandemia para a conversa agora. A gente vem já há alguns episódios, desde o primeiro, né, a gente vem falando sobre esse assunto. A gente vem pensando como o jornalismo tem respondido, né, a esse momento. Assim como outras atividades, é um momento inédito, então ninguém sabe muito bem como reagir a tudo isso. Mas no jornalismo a gente já percebeu que tem algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Os jornalistas mais sisudos, as emissoras e os veículos mais que trabalham com a ideia de objetividade muito clara, estão deixando transparecer um pouco mais da emoção, né? A gente tem tido o que a Lara chamou de jornalistas surtando, né? Quando eles perdem a paciência e a pessoa está sem máscara na rua e volta e faz aquele comentário, tá errado. Né, aquela coisa toda, então isso gente, dissonante. A Sadi, André Sadi, já vou fazer um fem planning, né? A Sadi perguntando se Queiroz tinha pulado o muro, né? Aquilo ali foi um surto maravilhoso. Enfim, foi, exatamente. Podemos conversar longamente sobre isso. A gente tem visto isso acontecer, né? Então, a gente tá achando que tem alguma coisa aí apontando para uma dissonância que é interessante como fenômeno, interessante ser observado, né? Ao mesmo tempo, conversando com a professora Ivana Bentes, ela fez uma pergunta numa postagem dela que gerou, né, uma conversa imensa nossa. Ela perguntando se a Globo News virou mídia ninja,
né? Por conta do modo como a Globo News está abordando determinados assuntos, a diferença de 2013 para agora, 2020, né? Parece, no primeiro momento, que o jornalismo hegemônico, o jornalismo comercial, chame como quiser, aprendeu uma lição, entre aspas, né? Algumas coisas, se é que há uma lição para aprender, aprendeu alguma coisa, né? Nesse processo todo, de 2003 para 2020, agora com essa história da pandemia. Até ao mesmo tempo, a gente vai e vê essa semana a capa da Folha Ilustrada, com o novo secretário de Cultura, nomeado pelo presidente, numa foto nu, né, deitado, enfim, uma foto como modelo, né, um ator, ex-ator, não sei, que agora vai ser lá o secretário de Cultura, Mário, não é isso? Isso. Mário Frias. Mário Frias, isso. Que fez Malhação, né? E aí ainda tinha isso também, as pessoas falando, o ator de Malhação, né? como se isso fosse menor, né? Sim. Mas, sem dúvida, a cereja do bolo foi essa capa, que eu considerei absolutamente homofóbica, né? Uma capa de muito mau gosto. E aí eu falei, caramba, né? Eu estava achando que tinha aprendido alguma coisa. Bem, então, trazendo essas duas questões para a gente pensar, eu quero saber o que você acha, assim, nessa história toda, né, com o evento pandemia, a gente pode considerar que algumas lições foram aprendidas, que tem alguns elementos dissonantes aparecendo, ou não, é uma esperança vã deste coração cansado. A esperança é o que nos deixa vivos, né? Eu acho que a gente está muito movido por isso. Eu, se perder a esperança, também me perdi toda, né? Mas eu acho que... porque isso tem uma complexidade mesmo, né? Eu acho que também... outra coisa que é muito complicado, que faz parte também, eu acho que do cientificismo e do jornalismo, é aquela ideia da gente querer simplificar as coisas, né? Então a gente quer respostas simples para questões complexas. Então a gente acabou meio que fazendo esse movimento, né? Então tem essa complexidade de que, por um lado, a gente começa a se movimentar com algumas... Por que isso? Porque a cultura também está sempre em movimento, né? E o jornalismo, não, como eu disse, não é uma bolha fora da sociedade. Ele tanto reproduz, como ele também tem resistências, como eu acho que é o próprio fato, assim, a entrada dos alunos negros de classes populares na universidade, nos cursos de jornalismo, por exemplo, vão trazer outras visões e outras discussões e vão tensionar bem também dentro do âmbito da formação universitária as condições que vão trazer formas de enxergar as próprias meninas, com toda a discussão feminista que vem sendo trazida, né, as pessoas LGBTs. Então, essas questões, elas estão muito colocadas, então estão sendo tensionadas. A gente vai chegar lá para o editor e vai dizer, olha só, não vou usar a palavra denegrir, porque denegrir é tornar negro, e essa palavra está colocada com um sentido negativo. Então, eu estou fazendo esse plano para dizer assim, a gente tem já uma série de movimentações que ajudam a trazer novas perspectivas, né, e desses campos que foram historicamente, os movimentos sociais historicamente menosprezados em diferentes áreas de saber, inclusive no jornalismo, né, então eles começam a entrar. A gente tem a internet, e tem ali os comentaristas que estão... que antigamente, quando eu fiz a pesquisa lá na empresa em 2009, não tinha essa movimentação toda de feedback em redes sociais, assim. Então eles recebiam e-mails. Eu recebi e-mail e deletava aquele e-mail, então eu não estava nem aí. Sempre teve a carta do leitor, mas assim, agora não tem muito como tu te esconder, né? Então a pressão tá grande. Por exemplo, outro exemplo que aconteceu agora há pouco, rapidamente tentaram dar um jeito, mas foi aquele painel na Globo News para falar sobre racismo com todas as pessoas brancas, inicialmente, né? E aí alguém foram lá na internet e disse, como assim? São os brancos que vão falar sobre o que é o racismo? Rapidamente trataram de juntar os seus repórteres, né? Então é isso. Mas aí é importante que a gente não fique só trazendo os nossos jornalistas negros e negras para falar sobre racismo. Eles sabem sobre outros assuntos e são tão importantes quanto. Quer dizer, tem ainda coisa para acontecer, né? Então, mas aí a gente vai vendo que
essas lógicas não sofreram essas profundas rupturas, elas estão sendo sempre tensionadas, e cada vez mais, né? A própria pauta antirracista agora, ela é uma nova onda que está nos levando a uma reflexão e aos próprios meios de comunicação também a começarem a repensar, né? Mas a gente sabe, por exemplo, eu acho que a Globo é muito emblemática, porque a gente sabe, por exemplo, na relação da Globo com o governo, enfim, entendo eu, por um lado, ela está fechadíssima com a pauta econômica, ela é conservadora, liberal na pauta econômica, e ela, por outro lado, é uma emissora, se a gente for comparar com o Record, com o SBT, enfim, progressista em relação a comportamentos, né? Então a gente tem muito no entretenimento também as críticas, ou vai pautando assuntos de comportamentais, vai trazendo essas discussões para o espaço público, né? Mas, como essas rupturas não são tão profundas, a gente vai vir e mexe, acionar aquilo que a gente sabe fazer, ou seja, a gente vai desqualificar. Então, a Folha também está em guerra com o Bolsonaro. Como é que ela vai desqualificar o Bolsonaro? Ela vai pegar o seu e vai trazer exatamente aquela foto para novamente estigmatizar, ou seja, ela vai pegar um elemento que é muito predominante nas representações circundantes, historicamente, né, de homofobia na mídia, e ela vai trazer aquela imagem. A gente, como trabalha com comunicação, sabe o que isso significa, o que isso vai acionar no inconsciente coletivo, e fazendo um uso de desqualificação. Então a gente vai vendo também nessas frestas que as coisas não foram ainda bem resolvidas. E tem muito, acho que a gente está num processo, né? Outra coisa é que essa própria ideia de uma objetividade, de uma neutralidade, de uma imparcialidade, ou seja, quando eu estou falando dessa objetividade positivista, eu estou falando que ela foi construída como um sinônimo de neutralidade e de imparcialidade, e como isso não se sustenta nem na filosofia da ciência, em lugar nenhum mais, há muito tempo, né? Ela também não se sustenta na prática. Então é o que a gente vê quando as pessoas vão lá no site do Estadão e dizem petralhas, comunistas, quer dizer, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: vocês não são isentos. Elas não sabem muito bem essas dinâmicas do poder e das relações que as empresas de mídia têm com os poderes, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, o que mais a gente tinha era jornalismo declaratório. Agora a gente está fazendo jornalismo, a gente está indo lá, não com a declaração do Moro, ou com a declaração do Dallagnol, ou a declaração não sei de quem, que valia como uma verdade absoluta, né? As mesmas fontes. Agora a gente está indo lá buscar o documento, a gente está fazendo investigação, né? A gente está fazendo jornalismo. Né? Mas as pessoas aí não conseguem entender muito bem. Por quê? Porque tem esse mito, mas as pessoas já entenderam que esse mito da neutralidade ele não existe. Então é muito legal quando a gente começa assim, a dizer que sim, que a gente se indigna, a dizer que tem sujeitos ali, que ninguém é máquina. É interessante quando a gente assume que errou, vamos lá fazer outra forma, que a gente diz de onde está olhando, né? E aí, eu posso, se vocês me dão licença, eu vou ler então a ideia da objetividade feminista da Dana Haraway, porque eu acho que ela é uma coisa legal para a gente pensar que a objetividade não é apenas essa objetividade positivista que a gente disse que é a única existente, né? Então, a objetividade feminista para Dana Haraway, ela trata da localização limitada e do conhecimento localizado, não da transcendência e divisão entre sujeito e objetos. E indica os modos como podemos nos tornar responsáveis por aquilo que aprendemos a ver. Ou seja, sinaliza os significados possíveis a partir de uma visão que se constitui a partir de sistemas de percepção ativos, que constroem traduções, interpretações e modos específicos de ver. A objetividade para Dana Haraway, ela não diz respeito a desengajamento, trata de assumir riscos no mundo no qual somos permanentemente mortais, isto é, não detemos o controle final, ou seja, não temos verdades absolutas. Então, quando tu assume de onde tu está olhando, porque o mito da verdade do olho de Deus, né, que é um pouco o que prega o cientificismo e essa objetividade moderna positivista, é como se houvesse apenas uma verdade que vai ser desvelada, que não há um sujeito interpretante, né, que não há uma limitação, porque como é que um ser humano é capaz de conhecer tudo e saber sobre tudo? Então sempre vai ser. Então é importante as grandes matérias que a gente lê, que a pessoa faz uma descrição que te ajuda a acompanhar como é que ela enxergou aquilo, e quando a gente faz uma validação de uma tese, né, a gente pega um capítulo metodológico e a gente vai tentando entender
qual foi o percurso dessa pessoa e como é que ela chegou a tais interpretações. Ninguém está ali para dizer se ela fez a verdade ou a mentira. Parte do pressuposto, né, que tu está trabalhando com fatos concretos da realidade, que tu não está inventando, né? Mas essa condição mais, enfim, de situar, né, de saber que esse corpo, que está localizado num determinado espaço-tempo, né, porque isso, provavelmente, se eu voltar naquela redação de telejornalismo hoje, 11 anos depois, certamente, se tivessem as mesmas pessoas, eu certamente veria outras coisas, né, eu também já venho com outras lentes, então, ou seja, a gente precisa dizer de onde está vendo, precisa reconhecer e assumir a responsabilidade do modo como a gente está enxergando, né, não coloca na conta de algo abstrato, sim, eu estou vendo a partir daqui com essas lentes, com essas limitações, com essas condições nesse momento histórico. Então, me parece que também aqui na objetividade, eu até acho que pulei umas partes dela aqui, mas enfim, eu não quero me alongar muito. Acho que ela é uma forma que nos ajuda a perceber que dá para a gente, sim, ser objetivo, mas de uma outra forma, uma forma mais complexa, que nos ajude a ter melhores condições de inteligibilidade dos sujeitos, da realidade, da complexidade do mundo. Né? E talvez para a gente, para nós jornalistas, ao invés de ficarmos tão preocupados em dar respostas simples para questões complexas, que a gente pudesse ajudar com que as pessoas pudessem fazer mais perguntas. Porque a gente não, assim como aquela teoria hipodérmica nunca funcionou, ou a teoria do espelho, né? A gente sabe que as pessoas vão ter interpretações, então é que a gente possa trazer elementos para que elas possam também fazer perguntas, para que elas possam, ao invés da gente achar que tem as respostas absolutas, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E a Haru é sensacional, né? Porque ela constrói uma ideia de objetividade que inclui a subjetividade. Então, ela aniquila a dicotomia que a gente cria, né? Em relação à objetividade e subjetividade. Ela é sensacional. Enfim, a gente está com algumas perguntas, né, Evandro? Você pode encaminhar para a gente? Nós temos duas perguntas aqui, uma do Instagram, uma do YouTube. A primeira, eu vou ler primeiro a do Instagram, porque ela tem relação com isso que você acabou de falar, Márcia. A Ana Cavalcante, ela pergunta o seguinte: como reconstruir esses valores supostamente essenciais do jornalismo, como a objetividade, sem necessariamente ter de destruir o que já foi pensado e pesquisado? Eu acho que todo o processo, né, toda a produção do conhecimento, e é isso, como a gente estava falando, tem esse processo histórico. Então, como eu digo, foi muito importante, né, essa noção. O paradigma moderno ele foi fundamental para a gente sair da Idade Média, por exemplo, das relações que nós tínhamos com religião, etc., apesar da gente ainda ter resquícios hoje, né. Mas, assim, a gente precisa sempre, o tempo todo, entender que nós, como humanos, estamos em processos, né, permanentemente evolutivos, né? Ainda que às vezes a gente acha que está um pouco devagar, mas me parece que também essa ideia de ampliar a condição de consciência quando a gente faz novas perguntas e também acessa outras formas de conhecer, né? Eu acho que é isso, assim, quando a gente determinou que determinada forma e apenas essas formas são as únicas legítimas e deixou de conhecer outros modos, a gente deixou de fazer também rupturas importantes, ou seja, como eu vou fazer uma ruptura tão profunda quanto algo tão naturalizado quanto é o machismo e o racismo, ou, por exemplo, o que significa ser homem ou mulher, se eu não acionar uma condição de pensamento que só foi ser possível elaborada, gênero elaborado como um conceito, começa a ser desenvolvido muito recentemente, na década de 70, né? Obviamente que pensando em diferentes correntes, né? Vindo com o pensamento que também foi acumulado, mas o que nos permite estar, acho que em primeiro lugar, abertos, né? E nos sentir em processo, né? Porque não tem nada dado, terminado, concluído ou superior. Então, eu acho que o que nos permite mesmo é a condição de fazer mais perguntas, né? É estranhar o familiar, como diz o Gilberto Velho, é tentar desnaturalizar aquilo que está muito mais inconsciente e que foi forjado historicamente, não de forma ingênua, né? Foi forjado, a gente teve ali na ciência, inclusive, produzindo, dizendo o que era ser homem, o que era ser mulher, o que era ser negro, né? Inclusive, a própria ciência produzindo um tipo de conhecimento que tirou a humanidade das pessoas, né? Tirou a humanidade das pessoas negras, tirou a humanidade das pessoas indígenas, tirou a humanidade das mulheres, utilizando argumentos científicos. Então, assim, a gente deve fazer
mais perguntas e ampliar as condições, o acesso ao conhecimento vasto, né, que nos ajude a ir adiante. Então, não teria como pensar, por exemplo, sobre... Eu mesma digo, em 2006, eu fui fazer um trabalho para um núcleo de antropologia do Corpo da Saúde aqui de Porto Alegre, no PACS, que era fazer um guia de fontes para a mídia. Rapidamente, para dizer assim, a gente queria trazer alguns conceitos, o que é homossexualidade, o que é heterossexualidade, enfim, meio para jornalistas, né? E naquela época não existia toda uma discussão da transgeneridade com os homens trans, por exemplo, né? Que é algo que é mais recente. Então, naquela época, havia uma dicotomia. As mulheres trans, elas eram travestis e transexuais. Uma classificação que seria as transexuais, as pessoas que faziam a cirurgia de redesignação, e as pessoas travestis, aquelas que não queriam fazer essa cirurgia, enfim. Grosso modo. Então, quer dizer, se eu paro naquele momento de estudar gênero, eu perco o bonde, porque as coisas continuam. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, o senso comum ainda está numa base binária de pensamento, né, que limita a condição de inteligibilidade complexa dos sujeitos, porque nós somos uma sociedade complexa, nós não somos mais a sociedade do século XX, nós não somos mais os sujeitos também do século XX, e o nosso pensamento também não é. Mas o que nos faz andar, evoluir, eu acho que é isso, né? Essas mulheres feministas fizeram várias perguntas, muitas morreram, né? E isso vem antes, a gente tem lá Olympe de Gouges na Revolução Francesa, que ousa perguntar, mas como assim a Declaração dos Direitos do Homem e as mulheres cortaram a cabeça? Muitas foram queimadas. Então, assim, sempre houve o poder, mas sempre houve a resistência, e a gente não pode invisibilizar. Então, essa produção de conhecimento, que também foi trazida como algo menor, ela é fundamental para que a gente consiga olhar melhor com outras e mais ampliadas lentes para a vida que a gente tem. Maravilha, então, Márcia. A gente tem mais uma pergunta, Lara. Você está com ela aí? Quer que eu leia? Estou com ela aqui. Já estou conseguindo acompanhar essas multitelas, porque, né? Todo um esquema aqui. O Kaique Pinheiro perguntou assim, Márcia, você acha que há atualmente uma abertura para a transformação desse gênero masculino no jornalismo? E se há brechas, quais? De alguma forma a gente contemplou, né, essa questão, mas você gostaria de acrescentar algum tópico sobre isso? Bom, eu tinha deixado isso também, talvez um pouco para o final, né? Mas me parece que tanto no jornalismo quanto na sociedade, me parece que para a gente ter qualquer tipo de transformação, a gente precisa começar a efetivamente reconhecer o quanto nós somos assujeitados por essas condições de pensamento, por essas relações de poder, como a gente também as reproduz inconscientemente. E para mudar o masculinismo, que é a forma de poder dominante, pelo menos no Ocidente também, vamos falar aqui do Ocidente, aqui no Brasil, enfim, que tem as suas origens também no colonialismo, a gente talvez precise inverter os valores, né? O que a gente valora? Talvez a gente precise, para nos tornarmos também uma sociedade, eu acho que teve um convite aqui com a pandemia, mas a gente ainda não conseguiu fazer esse avanço, que seria tudo aquilo, por exemplo, que foi considerado inferior e feminino, como a solidariedade, as relações horizontais, o outro não como alguém com quem eu tenha a disputar. O momento que eu entender que o nós não prescinde do eu, né? Então, assim, romper com a lógica individualista, competitiva do masculinismo, da disputa, do pisar no outro. Se eu consigo fazer emergir aqueles valores considerados femininos, ou seja, o cuidado, a horizontalidade, a escuta, uma dimensão de que aquele outro, saber também que aquele outro também é construído por mim, né? Então eu preciso entender que eu existo na construção daquele outro, que a minha bagagem de conhecimento vai fazer uma ideia de quem esse outro é. Então eu acho que quando eu entender que do quanto eu sou estruturado e constituído e subjetivado pelo racismo, e que isso não é um problema individual, porque isso é um problema, né? As pessoas dizem, não, eu não sou machista, eu eu não sou homofóbico, eu tenho amigos gays, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. É porque a gente realmente nem sabe o que é racismo e o que é machismo. Então esse é um campo que nos permite seguir reproduzindo isso, como é no caso do jornalismo. Então, que possamos, como sociedade, efetivamente assumir que também a produção do conhecimento ela é política, ou seja, a gente está aí reivindicando a existência de pessoas que estão sendo mortas
né? Basicamente porque essa lógica de poder, ela está exterminando sempre as mesmas pessoas. Nós estamos vendo os nossos indígenas, a população negra, as mulheres sofrendo com a pandemia, mais casos de violência doméstica, e nós precisamos, as pessoas trans têm uma média de vida de 35 anos, a gente precisa realmente se implicar nisso. O problema já não é, precisamos crescer e ter maturidade. A gente tem que ficar querendo um mito, um pai, uma mãe, um tio para resolver o nosso problema. Está na hora da gente se entender como um comum, como comunidade, como pessoas maduras, responsáveis também, olhar onde é a nossa responsabilidade, o que podemos fazer e, sobretudo, como nós mesmos. Como é que a gente se revoluciona? Como é que a gente se transforma? Como é que a gente vai desconstruir isso que tem séculos que nos constitui? Então, acho que por aí, não só para mudar a mudança do masculinismo, do racismo no jornalismo, mas ainda assim como sociedade, né? Que a gente possa resgatar a condição de agência, de reflexividade e de desconstrução daquilo que, infelizmente, nos tornou e nos fez chegar aqui onde chegamos, né? Márcia, muito obrigada. Sua fala é inspiradora. Eu que agradeço muito vocês mesmo. Muito obrigada. Eu vou falar isso também, que pode ser, né, que é super anticientífico, mas eu sou uma geminiana, né, que gosta muito de falar com as mãos e tudo mais. Então, eu agradeço muito a escuta de vocês, o espaço para estar juntos aqui, pensando, né, e eu também penso falando, então, agradeço as pessoas que também generosamente acompanharam aqui, né, e muito obrigada. Que possamos seguir pensando juntas e juntos, porque eu acho que isso, e realmente fazer selar esse elo como solidários, né, entre nós, para a gente poder atravessar isso tudo e dar um salto. O que seja, mesmo que seja pequenininho, mas vamos saltar isso no final disso tudo. Márcia, obrigada, querida. Obrigada. Eu super confio em pessoas que falam com as mãos, porque eu acho que você não consegue, porque a mão fala, né, gente? Você tá aqui, você percebeu que também, né, na falação ali no meio da live, que a minha mão estava o tempo inteiro fazendo mágicas aqui. Os meus alunos e as minhas alunas sabem disso. Eu queria dizer uma coisa, que a gente alcançou 100 inscritos no nosso canal no momento da live com a Márcia Veiga. Cadê a produção para colocar aquela claque assim? Quer dizer, foi tão potente, né, essa conversa que a gente alcançou 100 inscritos. Então a gente vai continuar a comemorar isso com outras boas conversas. Agradecer muito a Márcia por disponibilizar o tempo para esse diálogo que não se encerra aqui, né? A gente é muito mais do que uma live do Traduções, embora seja um espaço bem interessante para a gente pensar falando, como você mesma disse, né, Márcia? Conversando. E dizer que a gente já tem o nosso próximo convidado, né, Evandro? Exatamente. Na próxima semana, quem vai estar com a gente aqui é o professor Fernando Rezende, da Federal Fluminense. Vamos conversar. Sim, vamos conversar sobre encontros, jornalismos, possibilidades, vai ser muito bom. Ótimo. Fernando, querido. Fernando foi minha banca também de doutorado. Olha só. Que legal. Que bom. A gente finaliza, então? Agora a gente tem que dar adeus? É isso? Momentaneamente. Quem faz os agradecimentos? Eu ou você? Eu acho que você tem mais esse perfil de lembrar do institucional. Na verdade, é só porque minha memória é péssima. O Evandro tem uma memória maravilhosa. Você pergunta para ele uma coisa que aconteceu assim 200 anos atrás, ele vai te narrar em detalhes. E eu adoro isso, porque eu não tenho isso, né? É tudo decoreba. Tudo decoreba. Não é verdade. A gente quer agradecer. Chegamos então finalizamos mais essa edição do Traduções, um projeto potente, está levando a gente a lugares inimagináveis, está muito legal, né? Nós vamos chegar, já podemos falar isso hoje também, né, Lara? Nessa temporada nós vamos chegar a 10 conversas, a 10 edições. A gente vai fazer uma pequena pausa, voltar de novo no segundo semestre, que a gente precisa também respirar para fazer essa produção. Baixíssimo orçamento, 0 orçamento, né? A gente quer agradecer a Universidade Federal de Ouro Preto,
especialmente Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, onde estão nossas iniciações científicas do Observatório de Jornalismos. Agradecer à Pró-Reitoria de Graduação, já que o Observatório é também um projeto de ensino, né? Está suspenso no momento, mas ele é um projeto de ensino, ligado a uma disciplina nossa na UFOP. Agradecer ao Grupo Quintais, onde está abrigado o nosso Observatório de Jornalismo, nosso querido Grupo Quintais, onde desenvolvemos nossas pesquisas, professor Cláudio, professora Ila, com o Saulo também. Agradecer ao Elvis, agradecer ao Gabriel por mais essa transmissão, e eu acho que é isso, agradecer a Márcia por essa inspiração, pelo tempo dela conosco. Muito obrigado, Márcia. Sou eu que sou muito grata. Agradeço também aos meninos que estavam junto aqui conosco, né? Eu esqueci de falar do Elvis e do Gabriel. Queridos, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Lara, foi um prazer te rever. E Evandro, foi um grande prazer te conhecer aqui também. Muito obrigada, viu? E a todas e a todos que aqui tiveram nos acompanhando nesse bate-papo bem bom. Vida longa à Universidade Pública. Vida longa ao Traduções e a vocês. Vida longa à Universidade Pública. Um beijo. Nos vemos na semana que vem, então. Certo. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau.